Bom, vamos lá. Hoje a gente vai retomar a parte de leis de Newton, certo? A gente viu a primeira lei, né? Vimos algumas coisas sobre força na aula passada. Nessa aula de hoje a gente vai ver. Boa noite, Larissa. Nessa aula de hoje a gente vai ver a segunda lei de Newton, certo? E vamos ver mais algumas forças e a aplicação da segunda lei de Newton, tudo bem? Só um avisozinho. Eu vou postar a atividade de vocês. Eu acho que a de vocês já está pronta, né? Já está toda pronta, consegui terminar. Sendo que ainda estou fazendo a das outras e eu geralmente deixo para postar tudo de uma vez, mas acho que eu vou postar de vocês primeiro, né? Para não ficar muito tarde. Aí eu devo postar para vocês aquela atividade que eu falei para vocês, certo? E aí, provavelmente, a reunião termina dia 22, mas provavelmente eu vou deixar até o dia 30 para vocês me entregarem, certo? Ou seja, vão ser cerca de 2 semanas, tudo bem? Se tiver algum caso especial, alguma coisa, pode ser até que eu dê mais tempo, certo? Se eu estiver doente, né? Acontece. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Retomando o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada, a gente viu a parte de leis de Newton, né? Certo? E vimos especificamente a primeira lei, né? A lei da inércia. Só para a gente relembrar, o que dizia a lei da inércia? A lei da inércia falava que o corpo permanecia parado, certo? Ou com uma velocidade constante se não agisse nenhuma força sobre ele, certo? Se não agisse nenhuma força sobre ele, né? Ou seja, o corpo é a tendência natural, né, que qualquer corpo tem de permanecer sempre com a mesma velocidade, né? Se não agir nenhuma força resultante, quer dizer, né? Se não haver nenhuma força resultante, se tiver uma força resultante, aí você mexe essa velocidade, né? É engraçado que do ponto de vista matemático, só fazer umas reflexões, significa dizer o seguinte, que a velocidade ela é contínua, certo? A velocidade é uma função contínua. Você não pode saltar sua velocidade, né? Vamos supor que você está num avião a 900 quilômetros por hora, certo? Você não pode ir de 900 quilômetros por hora para 0 quilômetros por hora de uma vez só. Na verdade, isso é o que diz essa lei, né? Você tem uma tendência de ficar a 900 quilômetros por hora, né? Você não salta de uma vez, você tem que passar por todas as velocidades entre 900 e 0, né? Você fazer o gráfico da velocidade quanto tempo, você está a 900 km por hora, para você chegar a 0, você tem que passar por todas as velocidades até chegar a 0. Né? Na verdade, isso é o que diz a primeira lei, né? Do ponto de vista matemático, ela fala que a velocidade ela é contínua, certo? E isso, na verdade, né? É por isso que se você está a 900 km por hora e de repente o avião começa a cair, por isso que você vai morrer, né? Porque você não existe um jeito de passar de 900 para 0 de forma instantânea, né? Tem que existir uma força agindo sobre você. E aí essas forças é que matam a gente, né? Quando você bate numa pedra, né? Bate numa coisa ou outra. Tudo bem? Certo? Mas vamos lá. Então, fica o seguinte. Beleza, vimos a primeira lei a lei da inércia, certo? A próxima lei, a segunda lei de Newton, né? Vocês já devem conhecer lá do ensino médio, né? Uma lei bastante conhecida, certo? Que é também conhecida como a lei fundamental da dinâmica, certo? Fundamental da dinâmica, certo? Por que a lei fundamental da dinâmica? Porque é a lei que determina o movimento das coisas, tudo bem? Então, bom, vocês devem lembrar lá, né, que a lei diz o seguinte, que a força resultante, certo? É igual a massa vezes a aceleração, certo? Força é igual a massa vezes a aceleração, né? F igual a ma. Vocês devem lembrar lá do ensino médio, certo? E aqui tem várias coisinhas importantes que a gente tem que entender dessa equação, certo? Então, a primeira coisa é a aceleração, certo? Sempre lembrando agora, a aceleração é uma grandeza vetorial, certo?
a gente viu a aceleração, lá a gente estudou a aceleração, mas era sempre em uma dimensão, né? Agora, essa aceleração, na verdade, é uma aceleração vetorial, ou seja, ela é um vetor, não mais aceleração em uma direção. Mas lembrando que essa aceleração você pode escrever, né, em termos de suas componentes, certo? Então, tem a aceleração na direção do eixo x, mais a aceleração na direção do eixo y, mais a aceleração na direção do eixo z, certo? E se for em três dimensões, né? Se for em duas dimensões, você usa só as duas, né? Ou se for em uma dimensão, né? Você pode aplicar a gradient só em uma dimensão e você usa só essa componente, certo? Isso significa dizer o seguinte, que primeiro, a aceleração é assim, a força resultante também é assim. Tem as três componentes, a força resultante no eixo x, a força resultante no eixo y e no eixo z. Isso significa dizer que eu posso transformar essa equação, na verdade, em três equações, uma para cada eixo, certo? Então, vai existir a soma das forças resultantes do eixo x vai ser igual a massa vezes a aceleração do eixo x, certo? A soma das forças resultantes no eixo y vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo y, certo? E a soma das forças, das forças, né, da força resultante do eixo z vai ser igual a massa vezes a aceleração do eixo z. Né? Então, na realidade, essa uma única equação vetorial aqui, na verdade, ela se transforma em três, né? Uma para cada componente. Tudo bem? Então, primeira observação sobre a aceleração, certo? Tem mais um detalhe que eu vou falar sobre a aceleração daqui a pouco, certo? Outra coisa que a gente importa nessa equação é o conceito de massa, certo? Então, o que é a massa de um corpo? Né? Seria a quantidade de matéria, né? Então, assim, para a gente entender o conceito da massa de um corpo, né, a gente pode ver aqui diretamente da lei de Newton, né? Ou seja, para você fornecer uma aceleração do corpo, né, se você dá uma força, quanto maior a massa, menor a aceleração, certo? Ou seja, vamos pegar aqui um caso simples, muito simples, né? Vamos supor que você vai fazer uma força de 10 newtons, né? Eu nem falei o que é newton direito, que é a unidade de força, mas vamos supor que você vai fazer uma força de 10, certo? Então, se nenhum corpo com a massa é de 5 quilos, certo? Então, a aceleração dá, você fazendo aqui rapidinho, né? 5 para aqui dá 10, a aceleração vai dar 2, né? Em módulo, certo? 2 metros por segundo. Se o corpo tem uma massa de 100 quilos, né, a aceleração já vai ser 1 metro por segundo, certo? Se eu aumentar a massa ainda mais aqui, ó, botei 10 quilos, perdão. Se for 100 quilos, certo? Quanto é que vai dar a aceleração? Vai dar exatamente 0,1, certo? Ou seja, para a mesma força, quanto maior a massa, menor a aceleração. Ou seja, a aceleração, a massa, o que ela é? Nada mais é do que uma medida da inércia do corpo. Ou seja, quanto maior a massa, né, menor vão ser as acelerações, ou seja, mais ele vai tender a ficar com aquela mesma velocidade. Né? Então, é por isso que você frear um carro é muito mais fácil do que você frear um caminhão. Né? Então, por exemplo, você está um carro a 60 km por hora, você aciona o freio, você consegue frear ele, ele vai andar um pouquinho, né? Sei lá, uns 5, 6 metros, 10 metros, dependendo do freio, né? E de quanto você apertou. Agora, um caminhão não, um caminhão a 60 km por hora, você frear, ele vai andar bem mais, né? Por quê? Porque ele tem muito mais inércia. Você vai fazer uma força, mas mesmo assim você não consegue dar uma desaceleração, né? O freio é uma desaceleração, certo? O movimento retardado muito grande, né? Então, quanto maior a massa, a gente diz que maior a inércia do corpo, maior a tendência de ter aquela mesma velocidade. Tudo bem? Então, a massa é isso, certo? Outro conceito importante que a gente tem que entender é essa força aqui, certo? Força que esse FR, né? Lembrando que esse FR é força resultante, certo? E aí, o que vai ser a força resultante? Né? Deixa eu apagar aqui. Então, a força resultante é a soma vetorial de todas as forças que estão agindo no corpo, certo?
a ação vetorial de todas as forças. Então, vamos supor que você tem um corpo que está agindo várias forças, né? Lembrando que a força, ela pode agir em várias direções diferentes, né? São vetores, né? Que pode ser uma força F1, força F2, F3, né? Pode ter forças agindo em várias direções diferentes, certo? E aí, a força resultante é a soma vetorial, certo? Soma vetorial de todas essas forças, né? Aqui eu botei só 4, mas se houvesse mais, você botaria mais, certo? Então, fica o seguinte, e lembrando, só que a soma vetorial, né, é aquele processo algébrico, ou geométrico, né? Ou seja, muitas vezes, para você somar duas forças, você vai ter que subtrair, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui, certo? Tipo, se eu pegar essa força e essa, a soma dessas duas, né, vai ser a diferença entre os módulos, tudo bem? Então, muitas vezes, você somar a força, você vai ter que subtrair na realidade, tudo bem? Essa é a força resultante, certo? Vamos resolver aqui um exemplozinho, bem simples, né? Deixa eu apagar aqui. Demorei demais esse pano, aí fica até ruim de escrever depois. Vou fazer aqui um exemplo simples, certo? Vamos supor que você que tem um corpo aqui, que está agindo 5 forças nele, certo? Um para cá, um para cá, um para cá. Certo? Vamos botar aqui um ângulo de 30 graus. Uma para cá e uma para cá. Certo? Esse é um exemplo bem clássico, né? É muito comum a gente ter um sistema com as forças agindo desse jeito. Certo? E ele me diz o seguinte, que esse corpo, ele só tem aceleração aqui para a direita. Então, não tem nada de aceleração aqui para a direita. Certo? E aí ele diz o seguinte, ó, que essa força aqui, força F1, vamos botar a força F2, F3, aqui é a força F4, aqui é a força F5. Certo? Ele vai dar aqui, vamos lá, vai dizer que o F1 é de 10 newtons, F2 de 5 newtons, certo? F3 de... Aliás, F3 ele não dá. É uma das coisas que ele vai pedir, a força F3. A força F4 vai ser aquela força ali na diagonal, né? Vou botar aqui também uns 5 newtons. 5 newtons, certo? E a força F5, vamos colocar sendo 2 newtons. Então, 2 newtons, certo? Eu peguei esse exemplo aqui só para a gente ver a questão de você aplicar a lei de Newton sempre em duas direções, né? Na direção do eixo X ou do eixo Y, né? A gente sempre aplica a lei de Newton nessas direções aqui, né? Nesse caso, como esse meu sistema é bidimensional, né? Não tem nenhuma força aqui nessa direção, entrando ou saindo, então só vou aplicar a lei de Newton ou no eixo X ou no eixo Y, certo? E aí, normalmente, a gente escolhe o eixo X, né? Como sendo o eixo horizontal, tudo bem? E o eixo Y vertical. Nem sempre é assim, mas normalmente a gente escolhe assim. Vamos botar aqui do lado. O eixo X é horizontal, o eixo Y na vertical. Certo? E aí vamos aplicar, né, a lei de Newton. Ele diz que a aceleração é só nessa direção. Certo? Isso aqui vai ser uma informação importante para a gente achar essa força F3 ali. Certo? Só ver uma coisa aqui. F5, 2. E o F4. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho esse aqui, porque senão pode dar errado, certo? Pronto. Deixa eu botar 5 também. E aí fica o seguinte. Agora, qual é a ideia? Né? A gente aplica a lei de Newton, certo?
em cada uma das direções. Primeiro vamos analisar aqui no eixo x. Certo? Então, a força resultante no eixo x vai ser igual a massa vezes a aceleração do corpo, que a gente sabe que é no eixo x. Certo? Então, para eu achar a força resultante no eixo x, eu tenho que considerar a componente x de todas as forças. Certo? Sendo que tem algumas forças aqui que não tem componente x. Né? Por exemplo, a F3 e F5 não tem componente x. Por quê? Porque elas estão paralelas ao eixo y. Então, não preciso considerar elas. Certo? Só quem vai ter componente x é a F1, F2 e a F4. Certo? Qualquer uso pode impactar. Então, ou seja, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? A resultante do eixo x vai ser a força F1, que ela vai ter uma componente x positiva, né, porque ela está paralela ao eixo x, certo? Menos a força F2, por que eu boto menos? Porque a componente da força F2 é negativa, né, porque ela está contrária ao eixo x. Então, fica menos a força F2, certo? E tem mais a componente dessa força F4, né? Essa força F4 é a única que não está nem paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y, certo? Então, você tem que achar as componentes dela, certo? A componente F4x e a componente F4y, certo? Está dando para visualizar aí direitinho, né? Mas eu peguei essa força e decompus, né? Aquela história que eu falei para vocês, né? Que a gente faz muito isso, tudo bem? E aí fica o seguinte, então aqui vai ser uma força F4, né? E aqui a gente usa aquela formulazinha que eu dei, né? Que é tipo assim, a componente x, ela está próxima do ângulo. Então, se está próxima, é aquela história que eu falei, está coçando, né? Deixa eu ver aqui, o Ronaldo falou o seguinte, isso só vai ser válido para objetos presos no solo? Não. Essa formulazinha é válida para qualquer objeto, inclusive para os planetas, né? Na verdade, Newton só provou a validade dela através do movimento dos planetas, né? Ele explicou, a partir dessa fórmula, ele deduziu que a órbita dos planetas era circular, certo? Ou circular não, perdão, elíptica, né? E aí, a partir disso, foi que ele conseguiu demonstrar, né? Que essa fórmula é válida para qualquer que seja a situação, né? Então, por exemplo, para a gente ter levado o homem à Lua, uma pessoa teve que resolver essa equaçãozinha aqui, certo? Para todas as forças, todas as situações que iam ser previstas no dia, tudo bem? Ah, nessa figura com esses eixos? Não, nessas figuras com esses eixos, assim, na verdade, a gente sempre tem que escolher um eixo X e um eixo Y. É sempre subentendido que existe um eixo X e um eixo Y, certo? Na verdade, o grande truque para a gente escrever quem é o eixo X e quem é o eixo Y é a ideia de que você sempre vai colocar o eixo X na direção da aceleração, certo? Geralmente, todos os problemas envolvendo leis de Newton, a gente consegue prever para onde está a aceleração, né? Eu ainda não falei das forças normal, força peso e tal, porque como aqui está começando, né? Eu ainda não falei dessas forças. Então, vou resolver esse exemplozinho aqui, eu botei forças arbitrárias aqui, certo? Mas quando isso aqui a gente vai trabalhando com forças na superfície, por exemplo, como você mesmo falou, isso aqui, na verdade, vão tudo ser forças que a gente conhece, né? Força de atrito, a força que alguém está aplicando, a força normal, a força peso, certo? E geralmente sempre a gente consegue prever para onde é a aceleração. Então, o truque é sempre você escolher o eixo X na direção da aceleração. Para facilitar, não é obrigatório, certo? Você pode, é aquilo que eu falei. O seu referencial, a orientação dele, você pode escolher da forma que você quiser, mas sempre facilita você escolher o eixo X na direção da aceleração. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, retomando aqui, eu estou calculando a resultante do eixo X. Certo? A resultante do eixo X tem a componente da força F1, tem a componente da força F2, que está negativa, tem a componente da força F4, que vai ser positiva, que vocês lembram, mas vai ser F4 vezes, como a componente que está perto do ângulo, né? Eu sempre falei para você usar aquele bizuzinho, né? Como está perto, está coçando, então é cosseno, né? Então vai ser F4 cosseno de 30 graus, certo? De 30 graus, né? Ficou sem espaço ali para mim, tudo bem? Então, vou escrever, continuar aqui embaixo. Não, vai ficar F1 menos F2 mais F4 cosseno de 30 graus, vai ser igual a massa vezes aceleração,
Certo? A relação que eu quero descobrir. E a massa ele tem que dar, né? Não daria para a gente resolver esse problema sem a massa. Vamos botar aqui 2 quilos. Certo, pessoal? E aí, ó, vamos botar aqui substituir tudo, né? A força F1 ele diz que é 10. F2 é 5. Opa, F2 é 5, né? Menos 5. A força F4 é 5 também. Vezes o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. Tudo bem? Que não é menos, né? Que é vezes. É um ponto. Certo? Bom, aqui eu vou resolver logo direto na calculadora, né? Porque não tem muito espaço. Vai ficar 10 menos 5 dá 5. Deixa eu ver quanto é que dá 5 vezes raiz de 3 dividido por 2 mais 5. Bom, vai dar exatamente 9,33, exatamente não, aproximadamente. 9,33 igual a 2 vezes a aceleração. E que a gente acha que a aceleração vai ser 9,33 dividido por 2, que dá 4,665 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, ou seja, a gente aplicou a lei de Newton, certo? Para o eixo X e achamos a aceleração. Tudo bem? A outra coisa que ele pediu a aceleração e ele pediu essa força F3 que está agindo aqui para cima, certo? Eu fiz essa questão desse jeito, né? Eu falei que a aceleração necessariamente é nesse sentido, exatamente porque é isso que vai acontecer em muitos casos, certo? O que vai acontecer? Que a aceleração sempre vai estar na direção de um eixo, né? Na verdade, sempre fica mais fácil quando você escolhe o eixo desse jeito. E no outro, a aceleração vai ser zero, certo? É aquela história que eu falei. Se você olhar aqui a segunda lei de Newton para o eixo Y, né? Força resultante do eixo Y vai ser massa vezes a aceleração no eixo Y. Tudo bem? E aí, o que acontece? O que acontece é que a componente Y da aceleração é igual a zero. Por quê? Porque a aceleração está paralela ao eixo X. Então, só tem componente X de aceleração. Então, a componente Y é zero. Ou seja, eu posso dizer que a força resultante no eixo Y é igual a zero. Certo? É como se você pudesse estudar todo o movimento como se fosse 2 movimentos independentes, né? No eixo Y e no eixo X. Né? É como se fosse o seguinte, deixa eu pegar aqui. Eu sempre gosto de falar assim, ó. Aqui tem uma aceleração, né? Ó. Nessa direção tem uma aceleração, aqui para a direita. Então, eu sempre penso como se fosse um cabo de guerra. Tem força para um lado e força para o outro. Se o corpo está indo para a direita, é porque essas forças aqui do lado direito estão maiores que o da esquerda. Certo? Agora, nessas forças de cima para baixo, o que acontece? O corpo não tá, só tem aceleração para cá, não tem aceleração nessa direção. Ele nem sobe nem desce. Só que tem uma força puxando para cima e outra puxando para baixo. Aliás, tem duas puxando para cima, né? Tem essa e essa puxando para baixo. O que significa dizer? Significa dizer que aqui ninguém está ganhando. A mesma força que está puxando para cima, é a mesma que está puxando para baixo. Certo? Então, se ninguém está ganhando um cabo de guerra, né? Então, eu posso dizer que essas duas forças aqui, a soma dessas duas é igual a essa que está para baixo. Certo? Isso eu posso concluir intuitivamente, mas isso vai sair aqui da segunda lei de Newton, né? Quando eu aplico no eixo Y. Certo? Então, a força no eixo Y é igual a zero. Aí eu posso substituir, né? Então, no eixo Y, o que eu tenho? Eu tenho a força F3 positiva, certo? Tenho essa componente aqui da F4, também positiva, né? Mais F4 seno de 30 graus, certo? Que é o que está longe do ângulo, então está acenando, né? E tem a F5 que ela está negativa, né? Por que é negativa? Porque está ao contrário ao eixo Y. Então, menos F5 é igual a zero, certo? Aí eu achei que F3 mais Fy, seno de 30 graus, é igual a F5. Que foi aquela conclusão que eu tinha chegado, né? Intuitivamente, né? Ó, a soma dessas duas forças que estão para cima, F3 mais o F4Y,
certo? Aqui é o F4Y. F4Y vezes 130 graus é igual à força que está puxando para baixo, que é o F5. Deu para entender aí? Aí agora eu consigo achar o F3 daqui, né? F3 é o que eu quero achar, certo? O F4, opa, aqui, perdão, quando eu já substituí, já botei o seno, né? Então aqui fica só F4, na verdade, né? F4Y. Aqui é um F4, aqui também é um F4. Então aqui é o F4, certo? Então vai ficar o F4, que está em algum lugar, está aqui 5, seno de 30, que é 1,5, vai ser igual ao F5, que também é 5, certo? Então, substituindo aqui, vai ficar 5, aqui vai ficar 2,5, né? Passo para lá subtraindo, então vai dar 2,5 newtons. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Então, o importante é o quê? Aplicar a lei de Newton, né? Força igual a massa da aceleração, força resultante, para cada componente diferente. Certo? Qualquer dúvida, pessoal, pode falar aí no chat. Tudo bem? Mas acredito que esse tipo de questão vocês cansaram de resolver lá no ensino médio, né? Resolveram várias questões desse tipo. Para poder achar a aceleração, né? A gente também vai fazer algumas questões desse tipo. Certo? Mas antes quero falar mais algumas coisinhas aqui. Então fica o seguinte. Deixa eu botar aqui a equação de novo, né? Força é igual a massa da aceleração. Força resultante. Né? Primeiro, deixa eu falar sobre a unidade, né? Acabei esquecendo de falar. Já estava usando a unidade, esquecendo de falar. Então, a unidade de força, certo? A gente escreve assim, né? Unidade de força é a unidade de massa, né? Que é quilograma, vezes a unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Certo? Então, essa aqui é a unidade de força, né? Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Só que aí que tá. A gente deu um nome para isso aqui, né? Qual o nome que a gente deu para isso aqui? É o nome que você já deve conhecer, que é o Newton, né? É o Newton, certo? A gente chamou tudo isso de Newton, né? Para ficar escrevendo tudo isso, a gente simplesmente definiu um Newton como sendo isso aqui, certo? Mas o Newton, no fundo, ele significa quilograma metro por segundo ao quadrado, certo? Só para a gente ter ideia de quanto é a força de um Newton, se você pegar algo de 100, se começar a segurar um objeto de 100 gramas na sua mão, certo? Você vai precisar fazer aproximadamente 1 newton de força para segurar esse objeto, certo? Então, tipo, essa calculadora aqui, ela tem mais do que 100 gramas, ela deve ter até umas 200, 300 gramas, certo? Então, aqui eu estou fazendo uns 3 newtons para segurar esse objeto. Só para a gente ter ideia da intensidade de 1 newton, né? Para você levantar aqueles garrafão d'água, né? Aqueles garrafão de 20 litros. Garrafão de 20 litros tem mais ou menos 20 quilogramas. Né? Quem conseguir levantar aí um garrafão de 20 litros vai ter que fazer uma força de aproximadamente uns 200 newtons, certo? Para você conseguir levantar. Então, para você levantar um garrafão daquele, você faz uma força de 200 newtons. Só para a gente ter uma ideia da intensidade do que é 1 newton, certo? Outra coisa importante que a gente tem que falar aqui dessa equação, certo? É, digamos assim, a forma mais precisa da gente usar essa equação, certo? Tipo assim, no ensino médio, né, a gente só aprende a usar essa equaçãozinha aqui para forças constantes. Né? Só que se você pensar bem, forças constantes não são os exemplos que mais acontecem no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, tipo, uma força constante, se você começar a empurrar um objeto sempre com a mesma intensidade, tudo bem, você vai fazer uma força constante, certo? Mas, por exemplo, quando o cara vai calcular a órbita da Lua, né, a órbita de um determinado meteoro, né, essa força aqui não é mais constante, ela varia com o tempo, certo?
Ronaldo disse que no meu caso, troca do garrafão. Quando tu vai trocar o garrafão, tem que fazer uma força de 200 newtons, né? Certo? Vamos lá, então o que eu quero que vocês entendam dessa equação é o seguinte, certo? Se vocês lembrarem bem o que eu falei para vocês, a aceleração é a derivada da velocidade, certo? Vocês devem lembrar que a gente viu na aula passada, né? E a velocidade é a derivada da posição. Então, na realidade, a aceleração ela é a derivada segunda da posição, certo? Ou seja, o que eu posso dizer é que a força resultante agindo no corpo é igual a massa dessa derivada segunda da posição. Na realidade, pessoal, essa aqui é a segunda lei de Newton, né? Quer dizer, essa aqui também não é, essa aqui também é, quer dizer, né? Não deixa de ser a mesma coisa, na realidade, né? Isso aqui a gente define como sendo aceleração, mas eu quero dizer que quando a gente vai resolver problemas de verdade, né? Tipo, você estudar o movimento de partículas, partículas se movendo no sangue, né? Então, os livros que fazem trabalho que eles estudam o movimento de hemácia se movendo no sangue. Você tem que usar essa equação, certo? Você vai calcular a trajetória do planeta, você tem que usar essa equação, certo? Você vai calcular, por exemplo, deixa eu ver aqui, ah, você vai calcular, um caso que a gente vai ver, é um movimento sobre a ação da resistência do ar, né? A gente não tinha estudado com resistência do ar, você estudou sem resistência do ar, porque é um caso simples. Mas com o movimento com a resistência do ar, a gente vai ver que a gente vai ter que botar uma expressãozinha da força aqui, que não é uma força constante, certo? Então, sempre quando isso aqui não é uma força constante, a gente tem que resolver essa equação, certo? Vou dar alguns exemplos, né? Até mesmo esse exemplo que eu acabei de falar, né? Do movimento em uma direção, quando você está caindo, certo? Com resistência do ar, né? A força ela não é constante, certo? Porque quando você está caindo com resistência do ar, está agindo duas forças em você. Está agindo a força peso, que a gente vai ver um pouco melhor, e a força de resistência do ar para cima. Só que essa força de resistência, ela é proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, mais ela vai aumentando. Certo? Então, é uma força que varia, não é uma força constante. Certo? Deixa eu ver o que foi que o Ronaldo falou aqui. Fica melhor de entender quando se aplica a algo do trabalho ou do cotidiano. Fica melhor de entender quando se aplica algo no cotidiano, mas assim, é porque por enquanto eu quero explicar para vocês uma forma de Não, usar o que eu essa quis equação. dizer foi com relação a isso aí, que você falou, o do trabalho das hemácias, então, isso assim, mostrando realmente as aplicações em si, dessas Sim. coisas, né, com o movimento dos planetas, aí fica fácil de compreender, Entendi. utilizando essas equações. Exatamente. E o que eu quero que vocês entendam é que dessa equação é o seguinte: essa equação ela não é uma equação simples, certo? É o que eu estou querendo chegar a dizer isso. A lei de Newton ela é fácil de você resolver quando a força é constante. Aqui a gente resolveu forças tudo constantezinha, bonitinho. Ó. Mas quando são forças que variam, que dependem do tempo, que depende da posição, né? Então, um exemplo de uma força que depende da posição. Né? Você está aqui na Terra e você quer mandar um cara lá para a Lua, né? Então, a força que a Terra faz sobre uma navezinha que está agindo aqui, que está voando da Terra à Lua, é uma força que depende da posição, certo? Por quê? Porque quanto mais afastado, menor essa força, né? Força gravitacional, certo? Então, o que acontece? Quando a força depende da posição, se resolver essa equação fica um pouco mais complicado, né? Na verdade, o que acontece é que essa equação vira o que a gente chama de uma equação diferencial. Certo? O que é uma equação diferencial? É uma equação cuja solução, quer dizer, é uma equação cuja solução é uma função. Certo? Deixa eu ver se eu pego aqui um exemplo concreto para eu poder falar para vocês. Né? Pronto, um exemplo concreto que inclusive a gente vai ver na cadeira de Física 2. Certo? É quando se você pegar aqui um corpo e pinturar ele numa mola, certo? E amarra ele numa mola, né? Você pega um corpo e prende numa mola, tudo bem?
Quando você faz isso, se você anotar aqui o zero como sendo a posição de equilíbrio, o eixo x assim, certo? Você vai ver que a força que age nele, né, é uma força que é proporcional ao x, né? A força resultante aqui vai ser simplesmente menos kx, certo? E aqui, se eu pegar só a componente x, né, vou pegar só a componente x dessa equação, certo? Então, a força resultante do eixo x vai ser menos kx, vai ser igual a massa vezes a aceleração do eixo x. A aceleração do eixo x é exatamente a derivada segunda da posição x do corpo, certo? Então, lembrados, né, que eu falei que tem um x de t, aí deriva, tem uma velocidade, deriva, tem uma aceleração. Então, a aceleração vai ser a derivada segundo o x. Observe que isso aqui, esse cara aqui, a gente chama de uma equação diferencial, certo? O que é uma equação diferencial? É uma equação, certo? Ou seja, tem uma incógnita, e essa incógnita, ela é uma função, diferente das equações algébricas que a gente costuma ver lá na sétima série, certo? Oitava série, quer dizer, também todas as séries, né? Inclusive, vocês devem ver ainda a equação algébrica ainda hoje, né? Lá na cadeira dos cálculos e tal. Mas essa equaçãozinha aqui, ela é uma equação um pouco mais complexa, porque a solução dessa equação não é um número, certo? Você não quer achar x igual a um valor, igual a 6. Você não acha um valor, certo? Você acha uma função. X vai ser igual a alguma coisa que depende do tempo, certo? Então, sempre quando você chega numa equação, certo? Cuja solução é uma função, a gente chama isso aqui de uma equação diferencial, certo? Então, assim, você resolver a segunda lei de Newton, na realidade, você tem que resolver equações diferenciais, certo? Sendo que, assim, é uma coisa no nível mais elevado, né? A gente não vai chegar a resolver equações diferenciais aqui, certo? Lá para você ter ideia, no curso normal, equações diferenciais você vê, ou é uma cadeira à parte, né, que você vê depois dos cálculos, ou isso eu estou falando nos cursos de física ou matemática, certo? Acho que química geralmente não vê equação diferencial, certo? Ou então tem algumas universidades que colocam a equação diferencial nos cálculos, né? Lá para o cálculo 4, alguma coisa assim, vê um pouquinho de equação diferencial também, certo? Mas, por exemplo, a solução dessa equaçãozinha aqui, ela é assim, ó, só para ter uma ideia. É o x0 cosseno de um ômega t, certo? Então, observe que a solução dessa equação não é um número, é uma função, certo? E onde esse ômega aqui, na realidade, ele é raiz de K sobre M, certo? Esse ômega é raiz de K sobre M. Então, ou seja, a solução daquela equaçãozinha ali, ó, ela já é assim, certo? Como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes, não se preocupe que eu não vou cobrar para vocês que vocês resolvam a equação diferencial, só quero que vocês entendam, né, que quando você vai para esses problemas um pouco mais complexos, em que a força depende da posição, você sabe que a força depende da posição. Então, se eu me afastar aqui, a força aumenta a intensidade. Se eu me aproximar, a força diminui. Se eu passar para o lado de lá, ela troca de sinal, enfim. Então, quando você tem sistemas como esse, a solução fica um pouco mais complicada. Você tem que resolver uma equação diferencial. Tudo bem? Por incrível que pareça, essa equação diferencial que eu botei para vocês e essa solução são coisas que aparecem muito na física, certo? E até na química também, né? Porque isso aqui é o que a gente chama de oscilador harmônico. Essa equaçãozinha aqui, ela representa um corpo que ele fica vibrando entre uma região ou outra, né? Ele fica vibrando, certo? É importante, por exemplo, para a química, porque tem muitos cristais que as partículas ficam vibrando, né? E a gente usa equações parecidas como essa para poder descrever o movimento dessas partículas, certo? Até mesmo, se você vai ver o átomo de Bohr, né? Quando você resolve, você acha uma solução parecida com essa, né? Só que tem um negócio desse para o X, aí tem outra equação para o Y, e quando você vai ver, ele forma um movimento circular. Tudo bem? Isso quando o pessoal achava que a lei de Newton valia para, para os átomos, né? Depois o pessoal descobriu que a lei de Newton não era 100% válida
no mundo atômico, né, na dimensão atômica. Aí foi quando começou a surgir, né, a mecânica quântica, certo? Tudo bem, pessoal? Então, é importante a gente entender né, que a lei de Newton, na verdade, ela é uma equação diferencial, certo? Que aí a gente usa para descrever o movimento, né, de vários corpos, certo? Como eu falei para vocês, né? Se algum dia algum de vocês for fazer um mestrado, um doutorado, for fazer o que a gente chama da dinâmica molecular, certo? Que tem um pessoal da química que faz também, certo? Vocês vão ter que resolver essa equação dessa forma, né? Usando a forma da equação diferencial, certo? Então, vamos lá. Então, fica o seguinte, mas lembrando, né? Aqui a gente só vai tratar um exemplo simples, certo? Exemplos em que as forças são constantes, elas não variam, tudo bem? Quando a força varia, fica bem mais complicado, né? Na física nuclear, o buraco já está um pouco mais embaixo, né? Porque na física nuclear, às vezes você tem que usar outro modelo, além da quântica, né? Você tem que usar ou o modelo padrão, ou então a teoria das cordas. Na física nuclear já é mais complicado, certo? Então, é o seguinte, para a gente finalizar aqui, vamos resolver mais um exemplo, certo? Só para a gente finalizar a aula, porque não vai dar tempo de ver tanta coisa. Vamos só supor agora, novamente, né? Que eu tenho aqui um corpo que está agindo uma força F1, certo? Uma força F2. Só que agora não vamos restringir que tem uma aceleração só na direção. Vamos supor que a aceleração tem aceleração em várias direções diferentes mesmo, certo? Vamos botar aqui outra força F3 para cá. Certo? Aí vamos colocar aqui. Ele diz que o corpo tem uma massa de 5 quilos, certo? A força F1, vamos botar aqui 5 newtons. F2 de 3 newtons. E a F3, vamos colocar aqui 1 newton. Certo? Agora vamos calcular, certo? Novamente a aceleração do eixo x e do eixo y. Tudo bem? Então, novamente a gente coloca o eixo x aqui nessa direção, eixo y nessa direção. Só que agora agora não vamos dizer que só tem aceleração no eixo, não. Né? Agora o que vai acontecer? Eu tenho uma força F2 puxando para cá, que tem a intensidade de 3 newtons, uma F3 de 1 newton puxando para lá, então, ou seja, eu tenho, na verdade, a resultante de 2 newtons para cá, e eu tenho essa força de 1 newton puxando com uma força F1 de 1 newton, de 5 newtons, perdão, puxando para cima. Né? Então, o que vai acontecer? Tem uma força puxando para cá e uma para cá. Então, esse corpo vai sair aqui meio que na diagonal, né? Sair meio que na diagonal. Então, vamos achar essa aceleração aqui na diagonal, certo? Então, como é que a gente faz? Ó, novamente, a gente aplica a lei de Newton, né? No eixo x e no eixo y, tudo bem? Então, vou fazer um pouquinho mais direto. No eixo x, vai ser F2 menos F3, vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo x, certo? F2 é 3, né? F3 é 1, vai ser igual a massa, que é 5, vezes a aceleração do eixo x, certo? Aí quer ficar o 2, né? Dividido por 5, já acho que a aceleração do eixo x vai ser igual a 2 dividido por 5 dá 0,4 metros por segundo ao quadrado. Isso no eixo x, certo? Vamos agora achar aqui no eixo y. No eixo y, eu só tenho a força F1, né? Então, eu tenho 5 newtons, vai ser igual a massa, que é 5, vezes a aceleração do eixo y. Então, já acho que a aceleração do eixo y é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Então, ele vai se movimentar para a direita com 0,4 metros por segundo ao quadrado e para cima com 1 metro por segundo ao quadrado. Né? Eu quero que a gente visualize isso aí. Ou seja, essa minha aceleração, ela vai ser assim, né? Ela é um vetor cuja componente x tem 0,4 e a y é 1, né? Ela é um vetor assim, ó.
vetor aceleração, de tal forma que a componente x é 0,4, não, aqui é 0,4, e a componente y é 1, certo? De tudo que a gente estudou, aquele negócio de vetores, né, eu consigo saber tudo sobre essa aceleração. Eu posso saber quanto é a aceleração total, né? Eu sei que é 0,4 no eixo x e 1 no eixo y, certo? Sendo que ele vai ter, na verdade, uma aceleração total aqui, né? O módulo da aceleração total. Então, para eu saber isso aí, eu posso dizer que o módulo do vetor aceleração, né, é a raiz dos quadrados da soma das componentes, usando lá aquela equação que a gente viu de vetores, certo? Ou seja, a minha aceleração total mesmo vai ser raiz de 0,4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Ou seja, vai ser a raiz de 1,16, certo? Então, se eu calcular aqui a aceleração, vai ser raiz de 1,16, tá? Aproximadamente 1,08. Então, observe que a aceleração total mesmo do corpo, né, é 1,08 aproximadamente, né? Ou seja, eu tenho 1 para cima, 0,4 aqui para frente. Então, no total, ele vai ter aquela aceleração diagonal de 0,8. Né? Eu, inclusive, posso saber esse ângulo também, né? Posso determinar esse ângulo usando aquelas fórmulas de vetores, certo? Se eu usar aquelas fórmulas de vetores, vou botar aqui, só para a gente entender aquela aplicação, né? Aquele ângulo ali, ó, a gente viu que a tangente daquele ângulo era o componente y dividido pela componente x. Né? Então, a tangente daquele ângulo ali é a componente y, que é 1, dividido por 0,4. Certo? Então, aqui vai dar... Aí aqui usa aquela função que é a tangente a menos 1, né, na calculadora. Tangente a menos 1. De 1 dividido por 0,4. 1 dividido por 0,4 é 2,5, né? Posso multiplicar por 10, exatamente. E aí, deixa eu ver qual o ângulo cuja tangente dá 2,5. 68,2 graus. Certo? 68,2 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, que a velocidade faz, aproximadamente 68 graus, né? E aí, ou seja, sabendo as componentes é aquela ideia, né? Sabendo as componentes, eu sei tudo sobre o meu vetor, né? Seu módulo e seu ângulo. Tiver alguma dúvida em relação a isso? Aqui, pessoal, a gente fez mais uma ideia, né? Do pouquinho sobre a lei de Newton, né? A segunda lei de Newton. Na próxima aula, a gente vai começar a aplicar ela, né? Vamos começar a ver algumas forças, né? A força peso, a força normal, certo? A força de atrito, para a gente poder aplicar mais em caso do nosso dia a dia, né? Que eu só queria que a gente entendesse a matemática, certo? Por trás da segunda lei, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, por a gente fica por aqui, certo? Provavelmente amanhã eu estou passando a lista, se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar para mim no WhatsApp, certo? Eu estou no Google Classroom, certo? E aí, a gente se vê de novo na terça-feira, certo? Então, até a próxima semana, pessoal. Uma boa noite para vocês e um bom final de semana, certo? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Gabriel. Até a próxima semana. Boa noite, Lúcia. Até a próxima semana, né?